Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A nova temporada de Stranger Things está chegando e com ela o fim da série. Porque essa temporada que vai estrear dia 26 de novembro é a última da série. E com ela, gente, vem a dúvida. Quais dos nossos personagens favoritos vamos perder, infelizmente, nessa última temporada? E é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Porque nesse vídeo eu vou falar de 10 personagens que eu acho que tem mais chance de morrer nessa última temporada. E como eu disse, eu acho que mais tem chance. Não quer dizer que realmente vão morrer. Porque nesse vídeo eu só tô dando minha opinião. E, gente, eu confesso que tô muito animada pra essa temporada de Stranger Things. Muito, muito, muito mesmo. Eu quero muito saber o que vai acontecer com a El, com a Max, com o Steven, com o Will e com todos os outros personagens. Eu quero muito saber o que vai acontecer com todos eles. Então, de maneira nenhuma, eu vou perder essa nova temporada. E vocês também não deveriam perder. E antes de tudo, gente, eu tenho que avisar pra vocês que esse vídeo vai ter um pouquinho de spoiler. Porque enquanto eu explico quais personagens eu acho que vai morrer nessa última temporada, eu vou acabar soltando alguns spoilers das temporadas anteriores. Por isso que eu tô logo avisando que esse vídeo vai ter spoiler. Caso vocês ainda não tenham assistido Stranger Things, pra vocês estarem logo avisados, que eu vou acabar soltando alguns spoilers das temporadas anteriores. Então se vocês ainda não assistiram Stranger Things, mas quer assistir, mas não quer pegar spoiler, não assista esse vídeo. Porque apesar de não soltar muito spoiler, eu vou soltar alguns spoilers. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam de spoiler. Mesmo que sejam poucos spoilers, elas não gostam de pegar nenhum spoiler. Então se você é uma dessas pessoas, não assista o vídeo. Porque eu tô avisando, vai ter spoiler. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e apertarem no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs de Stranger Things. E não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. Aqui na temporada de Stranger Things promete ser a temporada mais intensa e emocionante de todas. E como já é tradição, provavelmente não vai acabar sem que alguns personagens queridos se dispersam para sempre. Hoje eu vou falar sobre quem pode morrer na temporada final, seguindo uma ordem de menor para a maior possibilidade. E já adiantando, até os que parecem mais seguros estão correndo perigo. Começando com Justin com apenas 5% de chance de morrer. O Justin é o alívio cômico do grupo, mas também um dos mais inteligentes e estratégicos. Desde a primeira temporada, ele mostrou que é capaz de unir o time, de trazer soluções e até de transformar situações desesperadoras em algo possível de enfrentar. E Stranger Things sempre teve esse equilíbrio entre drama e humor, e o Justin é essencial para isso. Justamente por ser tão importante, as chances dele morrer são muito baixas. Seria um golpe muito pesado para o público, além de quebrar a energia do grupo de uma forma difícil de consertar. No entanto, como estamos falando da temporada final, nada pode ser descartado. Sua morte seria uma das mais chocantes, porque representaria a perda da inocência e da leveza que o personagem sempre trouxe. Ainda assim, é bem provável que isso aconteça. Em seguida, temos o Mike com 10% de chance. Mike é o namorado da Elle. E desde o início, ele se tornou uma peça importante da narrativa por ser o elo humano dela com o grupo e com a própria vida comum. Ele nunca foi realmente o herói que luta na linha de frente, mas sempre esteve lá como o coração da história. Alguém que mantém a esperança e a conexão emocional. Matar o Mike teria um impacto muito grande na Elle e, consequentemente, em toda a trama, já que ela perderia a pessoa que representa seu ponto seguro. Porém, como ele não tem um arco tão forte de sacrifício ou de encerramento, as chances ainda são muito pequenas. O Mike pode até sofrer, ou até ficar em perigo, mas parece que sua função está presente no desfecho. Talvez ajudando a Elle a encontrar força para vencer o mal de uma vez por todas. Por isso, sua morte é considerada improvável, mas não impossível. Agora vamos para o Lucas, que tem 25 de chance. O Lucas já passou por um desenvolvimento muito interessante ao longo das temporadas. No início, ele era cético, o mais racional do grupo, mas com o tempo ele se tornou alguém disposto a lutar pelo que acredita. A quarta temporada mostrou o quanto ele é capaz de se sacrificar por quem ele ama, principalmente pela Max. E é exatamente aí que está o risco. Stranger Things adora criar paralelos entre amor e perda, entre sacrifício e sobrevivência. Lucas poderia ser colocado em uma situação onde precisasse escolher entre salvar a si mesmo ou proteger alguém importante, e o seu coração certamente o levaria ao sacrifício. Sua morte teria um peso enorme, especialmente porque ele ainda é muito jovem e porque isso quebraria de vez a Max, que já sofreu demais. Não é o destino mais provável, mas existe uma possibilidade real de acontecer. E fechando essa primeira parte, temos a Robin com 40% de chance. Robin entrou na história na terceira temporada e rapidamente conquistou o público com seu jeito engraçado, inteligência e cheio de autenticidade. Ela representa diversidade, coragem e humanidade em meio ao caos. E por isso mesmo pode estar marcada como uma possível vítima. Stranger Things tem esse padrão de introduzir personagens queridos e depois colocá-los em perigo real, como aconteceu com Bob e com Ed, que tiveram fins trágicos. Robin pode acabar repetindo esse destino, não por falta de importância, mas justamente porque sua morte teria um grande impacto emocional, especialmente no Steve e na Nancy. Ela é uma personagem muito amada,
mas essa popularidade poderia acabar sendo um risco. Ainda assim, existe a chance de que os criadores da série decidam poupá-la para quebrar justamente a expectativa do público. Mas a verdade é que 40% já coloca em uma posição de perigo bem considerável. Seguindo nossa lista, chegamos agora a Nancy com 55 de chances de morrer. Nancy é uma personagem que cresceu muito ao longo das temporadas. Deu uma adolescente presa a padrões sociais. Ela se transformou em uma jovem determinada, corajosa e disposta a arriscar tudo pela verdade. Sua relação com o sobrenatural, com o jornalismo e, é claro, com Jonathan e com Steve, a tornaram uma peça-chave dentro da narrativa. Mas justamente por estar sempre envolvida diretamente nos confrontos, Nancy corre muito perigo. E Stranger Things gosta de dar finais marcantes para personagens que já tiveram um arco bem desenvolvido. E a morte da Nancy seria um golpe forte e simbólico, principalmente para seus amigos e para o Jonathan. Ela poderia se sacrificar de uma forma heróica, lutando até o fim, mostrando que o papel dela é fundamental para a vitória do grupo. Por isso, sua chance de não sobreviver é alta. Logo depois temos o Jonathan com 65 de chance. Jonathan sempre foi retratado como um personagem sombrio, introspectivo, mas extremamente leal. Desde o início, sua prioridade foi proteger a família, cuidar do Will e apoiar a Nancy. Só que com o tempo, ele acabou ficando um pouco de lado em relação ao protagonismo. Isso pode ser um sinal que os criadores estejam preparando um destino trágico para ele. A morte do Jonathan teria um impacto muito grande não só na Nancy, mas principalmente em Will, já que o irmão mais velho sempre foi quem segurou as pontas em momentos de desespero. Além disso, Stranger Things poderia usar a morte dele como um catalisador de emoções para que os outros personagens tenham mais motivos ainda para lutar contra o Vecna. O Jonathan já mostrou várias vezes que é capaz de se colocar em perigo para salvar os outros, e esse pode ser o momento em que ele leva esse instinto ao limite, mesmo que isso custe sua vida. E aqui chegamos a uma das situações mais delicadas da lista. Max, com 35 de chances de morrer. Max já passou pelo trauma mais intenso da série até agora, tendo ficado em coma depois do ataque de Vecna na 4ª temporada. A condição dela já a coloca como uma das personagens mais vulneráveis de todas. E Stranger Things trabalha muito com o simbolismo de esperança versus desespero, e Max é exatamente esse ponto de equilíbrio. Ela pode ser salva como uma vitória do bem, mas também pode ser sacrificada para mostrar a força e a crueldade do mal. A relação dela com o Lucas, a amizade profunda dela com a El e o carinho que o grupo inteiro tem por ela tornam sua possível morte ainda mais devastadora. Mas ao mesmo tempo seria um desfecho narrativo poderoso. A ideia de que nem todos podem ser salvos, mesmo quando há luta e amor envolvidos. Max tem grandes chances de não sair viva dessa temporada, justamente porque sua história já foi levada ao extremo. E esse pode ser o fim do arco dela. Entrando na reta final da nossa lista, chegamos a Will com 80% de chances de morrer. Desde o começo de Stranger Things, Will foi o personagem mais diretamente conectado ao mundo invertido. Ele foi sequestrado na primeira temporada, carregou o trauma de estar possuído pelo Devorador de Mentes e até hoje carrega dentro de si uma ligação sobrenatural que o torna diferente de todos os outros. Isso já deixou claro que a história dele nunca seria simples. Muitos fãs acreditam que o Will vai ser essencial para derrotar Vecna, mas ao mesmo tempo essa ligação também pode significar o seu sacrifício final. Seria um desfecho muito simbólico. O garoto desde sempre foi a vítima, agora se tornando o herói que encerra a ameaça, mesmo que isso custe a sua vida. Narrativamente, a morte de Will teria um peso enorme, pois ele sempre foi a representação da inocência perdida de Hawkins. Seguindo, temos o Steve com 90% de chance. Steve talvez seja o personagem que mais conquistou fãs ao longo da série. De um garoto popular e egoísta, ele se transformou em um verdadeiro protetor do grupo, quase como um irmão mais velho para todos. O problema é que, exatamente por ser tão amado, Steve carrega aquele perfil clássico de personagem que pode morrer em um momento decisivo. E Stranger Things gosta de usar o impacto emocional para marcar suas temporadas. E perder Steve seria um choque profundo para os fãs e para os próprios personagens. Ele tem o perfil perfeito para o sacrifício heróico, algo que se coloca em risco não por glória, mas porque realmente ama aqueles jovens como se fosse sua própria família. E por mais doloroso que seja admitir, a série pode acabar usando esse impacto para criar um dos momentos mais memoráveis de toda a sua história. E finalmente chegamos ao último nome da lista. Jane, também conhecida como El, com 100% de chances de morrer. Esse é o ponto mais polêmico e mais dramático de todos. El é sem dúvida a protagonista da série. A personagem que sempre carregou o peso de lutar contra o mal e salvar aqueles que ama. Mas Stranger Things é uma história sobre sacrifício, sobre enfrentar horrores maiores do que nós mesmos. E desde o início parece que o destino dela sempre esteve ligado à necessidade de abrir mão de si mesmo para derrotar de vez o inimigo. Ela é a única que tem poder suficiente para parar a Vecna. Mas o preço pode ser a própria vida. A morte dela será o clímax absoluto da narrativa. O encerramento do ciclo que começou com uma garotinha fugindo de um laboratório e terminando com uma jovem se sacrificando para salvar o mundo. É uma conclusão trágica, mas ao mesmo tempo poética, que daria à série um final épico e inesquecível. E é assim que eu finalizo minha lista de quais personagens eu acho que vão morrer nessa última temporada. Mas o que vocês acharam dessa lista? Vocês concordam ou não concordam comigo? Eu pessoalmente acho que eu tô certa. Principalmente com os 3 últimos personagens da minha lista. Esses 3 com certeza têm mais chances de morrer do que qualquer um. Então eu acho que não tem nada de errado com ela. E eu expliquei de uma forma, gente, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Entender porque eu acho que um tem mais chance que o outro de morrer. E eu tenho certeza que muitos de vocês vão concordar comigo. Porque às vezes fica muito óbvio quem vai morrer e quem não vai morrer. Então eu tenho certeza que vocês vão entender porque eu penso dessa forma.
Mas pra vocês que não acham, por favor, deixem nos comentários a ordem que vocês acham. Do personagem que tem menos chance pra morrer para aquele que tem mais chances. Eu quero que vocês deixem no comentário pra eu ver. Aí eu vou dizer se eu concordo ou não concordo. Assim como vocês vão me dizer se concordam ou não com o que eu disse. Então se vocês acharem que eu tô errada, não tenham medo de se expressar nos comentários. Porque eu vou ler e vou responder eles. Mas por favor, não deixem de dar a opinião de vocês. Porque eu realmente quero saber se vocês concordam ou não comigo. E sobre o spoiler, vocês acham que eu dei muito spoiler? Porque eu pessoalmente acho que eu não dei. Eu só falei uma coisinha aqui e uma coisinha ali. Realmente não dei muita coisa. Mas eu acho que eu dei muito spoiler importante. Não dei muito spoiler, mas dei os mais importantes. Então eu realmente acho que dá mais peso. Porque se eu der muito spoiler sobre algumas coisinhas insignificantes, tudo bem. Mas se for sobre algumas coisas importantes, aí com certeza pesa mais. Muito mais. Mas eu sou eu, vocês também estão ansiosos para essa última temporada de Stranger Things. Porque eu realmente, gente, estou muito ansiosa. E uma curiosidade engraçada, gente. A última temporada vai estrear no aniversário da minha irmã, que também é meio que fã da série. Mas é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de gravar esse vídeo. E antes de deixar esse vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esqueçam de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, principalmente aqueles que são fãs de Stranger Things. E não se esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. Os links delas estão na descrição do vídeo. Mas é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!